Thank you for coming back to this panel. I am Bianca Casella, a Master in Sustainability Management student at Columbia University. We are ready to dive back into our program. This next panel will be in Portuguese, and translation devices are available on the second floor if you need them. And we will also kindly ask you not to reserve seats, given the audience that we have today. I'm glad to introduce this critical discussion on what is, with no doubt, one of the most challenging missions of our time, building the business environment to win the race to net zero. Private capital for the energy transition in emerging markets and developing economies will need to more than triple by the end of the decade, if we are to successfully transition to a low-carbon economy. For this to occur, we will need a set of policies which streamline the ease of doing business and create an environment more receptive to foreign capital. For this panel, we will have two representatives of the Brazilian government presenting how Brazil is developing its own business environment to support climate-related investments. Joining us today, we have Luciana Costa, Director at BNDES, Jorge Viana, President at Apex, and to moderate, please welcome Luciana Tonini Ribeiro, founding partner at EB Capital and co-founder of the Brazil Climate Summit. Hello, everyone. It's a great pleasure to be here today with just two amazing panelists that I think represent very well the efforts that we are all doing in bringing Brazil's potentialities to the world and to forge partnerships that can accelerate the climate transition. So with no further delays, I wanted to ask Luciana Costa, director from BNDES, to start her presentation. So, good morning, ladies and gentlemen. First, I would like to thank you, Luciana, Jorge, Marina Cansado, and Brazil Climate Summit for the opportunity and for the way you guys are doing to promote Brazil and to communicate our strength to the world. Thank you very much. I have a quick presentation. So, my main message here is that Brazil is ahead of all the major economies of the G20 in terms of energy transition, and also Brazil has unique advantages when it comes to natural resources. Of course, there are challenges that we have to face, but since Brazil is a democracy, with unique features in terms of geopolitical dialogue, we think that Brazil could contribute to the rest of the world energy transition. So here, we are the 5th largest global emitter, but among the G20, Brazil is the only economy which is able to reach net zero before 2050 and without any new technology. We have the technology available for the country to reach net zero. The major challenge that we have is our fiscal constraint. Brazil is not able to deploy a lot of subsidies and incentives like the US, like Europe and China or India, like they are doing. But we think that we have other potentials that I will talk a little bit about. This slide shows the combination of comparative advantages that only Brazil has among the big economies. We have geopolitical stability, we have diplomatic relations with all UN countries, we are a country of continental sizes, we have abundant natural resources, we contribute to the food security of the rest of the world. Brazil is the largest net exporter of food. We are a powerhouse of biofuels and biomass. Brazil, our light fleet, for instance, runs more than 90% of the light fleet in Brazil runs with biofuels. We have scale-up ethanol already. We have scale-up biodiesel. We have huge potential to produce biomethane.
like has been said before, we have a clean energy matrix and power matrix, but more than that, we have an interconnected system. Brazil is able to deliver cheap renewable energy anywhere in the country. Average cost of our energy in Brazil is less than $30 per megawatt hour of renewable energy. In the rest of the average of the rest of the world is $50. So we are highly competitive. We have mineral reserves critical for the energy transition. The transition is about moving for a carbon world to a world of material. This new world is highly intense in material, and Brazil, alongside with China, Canada, and Australia, is one of the most well-positioned in terms of critical mineral reserves. And we have a strong support of the government. Since 2023, the government decided that Brazil has a window of opportunity which is open, and maybe we haven't seen a window of opportunity like this in the past 100 years. And we have various plans: ecological transformation plan, climate plan, energy transition plan, and we have BNDES. BNDES is the largest infrastructure bank in Latin America. We are much bigger than IDB, more than 2 times bigger than IDB. But the difference between BNDES and the multilaterals like IFC, World Bank, and IDB is that BNDES has a very solid knowledge of Brazilian economy. BNDES has been there for the past 72 years. We have been part of the history of the industrialization of Brazil, and also we are part of the history of the construction of the Brazilian infrastructure. When I talk about our interconnected system, our power matrix and energy matrix, Brazil has reached that because of successful public policies and also because BNDES is the largest renewable lender in the world. So BNDES has financed all of that. So what I would like to say is that we have capability of financing complex projects with new technologies. So some big figures of our economy. Brazil has been delivering a GDP growth higher than expected in the past 2 years. Inflation is under control. Unemployment is at the lowest levels in the past 10 years. Our trade surplus has reached $100 billion. So Brazil, but we do have fiscal constraint that the government is taking care of. And also, the government is working to make business environment more friendly. Here, our pattern of emission that everybody knows, 75% comes from deforestation and agriculture. I would like to emphasize that the rest of the world, the pattern of emission of the rest of the world comes from energy, and just 18% in Brazil comes from energy. So our carbon emission is not economical. 50% is related to crime. So for Brazil, it's going to be cheaper to decarbonize. And we have enhanced our NDCs. In terms of deforestation, the main message is that what Lula and Dilma, they have done in the past, they were able to reduce deforestation between 2004 and 2013. And we are, and this government and Marina Silva is highly focused in reducing deforestation. Deforestation alerts has decreased 55%. So I don't know, it's, okay. So here, I would like I think that to conclude,
Brazil, different from India, China, the US, we have, talking a little bit about our interconnected system, things that I have talked already, and talking about BNDES. So the government has implemented important public policies in the past with the support of BNDES, and we are doing that again. At BNDES, although Brazil has done the first wave of energy transition, imagine if the rest of the world had the same power matrix and energy matrix that Brazil has. We wouldn't be talking about climate change the way we are talking and with the emergence that we are talking. But going forward, what we have to do, Brazil is a key part for the new technologies and the new routes, like Arthur has emphasized here. And we have capability to support some numbers of BNDES to show the power of the bank and how BNDES is a seal of quality for the private sector. Every time that BNDES structures and finance a project, we are able to co-invest with capital markets and private banks. And those are the figures that I would like to share with you. Thank you very much. Thank you very much, Luciana. And we have been partners in this event and the discussions in Brazil for quite a while. It is impressive how much BNDES has been doing throughout these last few years in developing the green transition, the climate transition, so congratulations. Presidente Jorge Viana, a Apex também tem sido elemento central em trazer as potencialidades do Brasil para o mundo e forjar essas parcerias. Nós adoraríamos ouvir um pouco dos planos da Apex para o futuro e como é que vocês veem as oportunidades para o Brasil. Bem, bom dia, boa tarde, eu não sei direito. Boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu agora fiquei assim, porque quando eu cheguei, a Vitória me recebeu, depois me passou para uma outra Vitória, me dá acolhimento. E agora eu tenho duas Lucianas aqui também. Então, queria cumprimentar as duas Lucianas, as duas Vitórias, e a todos que estão aqui nesse importantíssimo evento que discute o Brasil. E eu estou impressionado com a quantidade de pessoas aqui nesse auditório também. Queria cumprimentar duas pessoas que estão aqui, sem demérito das demais. Um é o André Corrêa do Lago, nosso querido embaixador, diplomata, que eu espero tenha uma função muito especial na COP30, no ano que vem, no Brasil, e que vai falar daqui a pouco. E o outro é o Salo, professor Salo, da Universidade de Nova York. Quando eu era governador do Acre, de 99 a 2007, ele estudava e foi fazer um estágio no governo, que é o governo da floresta. E depois veio para cá e hoje é professor, é uma pessoa que tem um trabalho extraordinário nas mesas executivas, está nos ajudando na Apex a fazer a mesa executiva da castanha do Brasil, vai fazer a do café e a do cacau, que eu já propus para ele hoje, aqui trabalho, o Triple C, né? Café, cacau e castanha. Mas, para quem não me conhece, assim, eu fui prefeito de Rio Branco, eu sou engenheiro florestal, fui governador do Acre 2 vezes, senador também, vice-presidente do Senado do Brasil, e eu tive o privilégio de nascer numa época e conviver logo depois da alcançar a minha formação profissional, de conviver com Chico Mendes, com Marina, no estado do Acre, e naquela época onde tudo caminhava para a destruição da Amazônia, onde tudo caminhava para o desprezo aos recursos naturais, lá no Acre, a partir de uma liderança como Chico Mendes, a gente começou a conceber algo novo, que pudesse apontar um outro caminho. Isso deu um extraordinário resultado. Hoje a ministra do Meio Ambiente é a Marina, eu já passei por esses cargos todos, estou na Apex, mas o mais interessante é que, passado essas décadas, o mundo agora vive essa agenda. Essa agenda que o Chico Mendes propunha discutir lá atrás. E eu peço desculpas,
Eu deveria ter umas 3 lâminas de slide, mas não foi possível. Cheguei hoje, estou meio virado. Ontem nós estávamos no Palácio do Planalto, fazendo um evento da Apex com o presidente Lula, com o ministro Haddad, com o vice-presidente e com o ministro Fávaro, da Agricultura e Pecuária. E foi um evento extraordinário. Naquele evento eu falava na frente do presidente que o Brasil está entrando na era trilionária, embaixador. Aí, todos tomaram um susto, porque eu estou lidando com o comércio exterior, com fluxo de comércio exterior, e o Brasil está caminhando para, em 2026, 2027, chegar num fluxo de comércio exterior, pondo serviços junto com o comércio e serviço, a $1 trilhão. Isso é uma coisa impensável. No primeiro governo do presidente Lula, houve uma grande celebração quando o Brasil exportou $100 bilhões. Eu estou falando que, provavelmente, em 2 anos, mais tardar 3, chegaremos a $1 trilhão. Estou dando uma noção um pouco do que é que o Brasil está experimentando nessa fase nova. Tem um outro $1 trilhão também, que é o Brasil está virando um endereço dos investimentos estrangeiros. E esses números são da OCDE ou do Banco Central. Endereço dos investimentos estrangeiros. O acúmulo de investimentos, que tem uma técnica de calcular, está chegando a $1 trilhão também. O Brasil está ficando agora entre terceiro, segundo, está sempre entre os 5 países do mundo que mais recebem investimento estrangeiro direto. E o maior investidor são os Estados Unidos. Tem uma coisa esquisita, Brasil-China. A China tem um comércio exterior, e a Apex trabalha bem isso, de $150 bilhões com o Brasil. Mas a China está longe de ser, ela não está entre os 5 investidores no Brasil. E a nossa balança é venda de commodities, nos 104 bilhões que exportamos, basicamente 40 de soja, 20 de petróleo e 20 de minério de ferro. E os Estados Unidos têm um fluxo de 1/3 do que nós temos de comércio exterior com a China, mas é o maior investidor direto no Brasil. Mas por que eu estou falando isso? Que os Estados Unidos é o maior investidor e a China também? Porque nós estamos querendo discutir transição energética. E aí eu queria trazer um dado. Quem é que está mais investindo no planeta em transição energética? A China está investindo, são dados de 2023, $675 bilhões, mais de $500 bilhão, em transição energética. Segundo lugar, os Estados Unidos, $303 bilhões em transição energética. São oportunidades, são busca de uma nova modelagem tão necessária para enfrentarmos ou começarmos a enfrentar, de fato, a crise climática que vivemos, ou o risco que a vida tem no planeta. Depois a Alemanha, depois Reino Unido, França e logo depois Brasil em 6º lugar. O Brasil está investindo 2% do PIB, a soma dos investimentos todos em transição energética, 2% do PIB. Mas parece que a China é muito, quando eu falo de $675 bilhões. Mas, para o tamanho do PIB chinês, são 3%, 3 a 3,5% do PIB está sendo investido em transição energética. E quando a gente vê os Estados Unidos, aí já é um número um pouco menor, não é? É menor do ponto de vista do percentual, em torno de 1% só. Então, vejam, a maior economia do mundo, os Estados Unidos está investindo 1% em transição energética, a China está investindo 3 a 3,5%, 4%, e o Brasil está investindo 2% do PIB. Eu trouxe esses dados porque eu também queria pôr um outro, conectando com os Estados Unidos, que é um grande parceiro nosso, que eu estou priorizando. Eu vou estar lançando amanhã, junto com a Anshan, um mapa de atração de investimentos Brasil e Estados Unidos. Fizemos uma publicação e vamos lançar, mostrando as oportunidades que o Brasil oferece para que a gente possa ampliar a relação Brasil-Estados Unidos. Eu, desde que cheguei na Apex, tenho os Estados Unidos como uma prioridade. É o melhor comprador de produtos brasileiros, com manufaturas, é um grande parceiro, está perto, e nós não podemos pôr nenhuma variável que seja preferências disso, política ou outra, no meio dessas duas potências que precisam estar cada vez mais fortes do ponto de vista do comércio. Mas o que é que me preocupa? Quando a gente vai falar um pouco
desse avanço que nós precisamos ter, da transição energética, falar de bateria, de carro elétrico, por exemplo, quem está investindo lá no Brasil? China, com montadoras, montando fábricas, e eu não estou defendendo, não, porque lá eu defendo que o Brasil tem o carro híbrido flex com motor elétrico, porque essa é a nossa vocação e provavelmente nós vamos fazer isso pela nossa matriz de combustível, que é sustentável. E os Estados Unidos com a Bravo, mas muito pequeno. Aí estamos falando de bateria. Quando você vai para hidrogênio verde, aí você tem a França, a Austrália, a Espanha, a Itália e a Alemanha, mas não tem os Estados Unidos. Aí, quando você vai para minerais críticos, você tem o Canadá, mas não tem os Estados Unidos. Então, eu estou falando que é muito interessante trazer, por exemplo, por quê? E eu estou falando isso porque acho que o Brasil é o endereço, é um dos endereços do mundo para a gente trabalhar essa transição energética. O Brasil, um segundo ponto que eu trago, o Brasil criou um arcabouço de regulação muito interessante. Se olhar aquele gráfico que foi apresentado aqui ainda há pouco, tem um marco ali em 2012, o Brasil fez o Código Florestal, eu era o relator do Código Florestal, fui o relator, como senador. E se olharem, do presidente Lula, quando ele assumiu o governo, a Marina assumiu o ministério, o desmatamento chegou a 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento, no pico, ainda era governo Fernando Henrique. A modelagem que tinha no Brasil, na Amazônia, é que tem que tirar a floresta e pôr atividades econômicas, como se a floresta não fosse, talvez, o melhor espaço, o melhor ativo para atividades econômicas. Mas era essa a mentalidade. E o governo, primeiro, 1 e 2, do presidente Lula e Dilma, conseguiu fazer algo extraordinário, reduzir o desmatamento 85% e o Brasil teve o melhor crescimento econômico e com inclusão social da nossa história, desmontando uma série de paradigmas de que uma coisa impede a outra, não ao contrário. E agora, aí no governo passado, o governo Bolsonaro, conseguiu dobrar o desmatamento, que estava em 5 mil quilômetros quadrados, um pouco menos, em 2012, seguiu ali 5, 6, e em 4 anos passou para 11 mil quilômetros quadrados, o desmatamento de novo. E com exclusão social. O Brasil tinha saído do mapa da fome e mais de 30 milhões de pessoas voltaram para abaixo da linha de pobreza. Agora o governo do presidente Lula, ministra Marina, nós estamos trabalhando, todos juntos. Já houve uma extraordinária redução no desmatamento e uma extraordinária inclusão de 24 milhões de pessoas saíram do mapa da pobreza e se incluíram como cidadãos à economia do Brasil. Então, veja que o Brasil está deixando aí um legado muito interessante para o mundo inteiro. Pode funcionar para a África, para os outros países tropicais, pode funcionar para o mundo inteiro. Por que eu estou pondo isso? Porque a regulação que o Brasil fez, estamos lá aprovando a fase final de uma política de carbono, mercado de carbono, crédito também para descarbonização, o BNDES voltou com muita força, o presidente Aloysio tem feito um trabalho extraordinário, e o BNDES é um instrumento mais poderoso que nós temos hoje no Brasil, e poucos países do mundo têm um instrumento tão forte como o BNDES que está sendo sujeito desse processo. E também a nova indústria brasileira. A indústria brasileira tinha 23% de participação no PIB, caiu para 10%, e agora o PIB brasileiro do segundo trimestre foi de 1,4%, e quem está puxando é a volta da atividade industrial, mas é uma nova indústria, que vem também com o propósito de descarbonização. Então, é mais ou menos esse ecossistema que nós estamos construindo no Brasil. Talvez isso nos dê um pouco mais de autoridade para a COP30, para ser um sujeito do processo, mas também mandamos mensagem para o mundo. É bom lembrar que o governo passado não aceitou sediar a COP. E o nosso governo foi atrás de trazer a COP, porque nós estamos na origem desse debate, lá no Rio+20 e antes de tudo isso. O Brasil foi sujeito desse processo e não poderia ser diferente com um país mega diverso como o Brasil. E aí um último que eu queria passar também, a gente, e lamentavelmente, peço desculpa, mas depois eu posso sugerir que a gente deixe os slides para que possa passar para todos vocês esses números que eu estou procurando trazer.
E aí, a matriz energética nossa, quando a gente vai olhar, o Brasil é o número 1 do mundo, né? Com energia renovável. A gente vem em primeiro lugar, depois vem a França com energia nuclear. Mas a matriz do Brasil é muito interessante, e talvez seja a mais interessante que a gente tem no mundo. Depois vem a Indonésia, longe, porque nós estamos falando de mais de 50% da nossa matriz renovável, e sem levar em conta outros, porque nós podíamos chegar, dependendo do viés que a gente pega, pode chegar até 80%. Né? Isso é algo extraordinário, e aí só mais uma para que eu possa também concluir. E aí eu queria pôr um outro aspecto, tudo vinculado à transição energética, são os minerais críticos. Então, eu estava falando de regulação, eu estava falando de investimentos, nessa nova era que nós estamos vivendo, para que a gente possa descarbonizar, e agora falando de minerais críticos. De novo, eu participei de um seminário em Minas Gerais semana passada, o Brasil tem um papel de protagonismo muito interessante. Quando a gente olha para o nióbio, nós somos de longe a maior reserva, e o que mais processa nióbio, e ele é fundamental, o nióbio é fundamental. O grafite também, que às vezes se coloca pouca importância nele, ele é chave para esse processo novo que nós estamos vivendo. Os minerais raros, o níquel. E aí a gente vê que o Brasil, nos 5, 6 minerais estratégicos que a gente precisa ter, o Brasil tem ali, está entre sempre a primeira, a segunda ou a terceira reserva no mundo. Mas está longe de ser o maior investidor nesses mesmos minerais. E aí eu já passo para a última e encerrar, pedindo desculpa, porque me estendi, mas é que eu acho que o desafio que eu queria deixar por fim é que, eu vou concluir nesse momento, é que nós temos agora um tremendo desafio de fazer uma transição energética, de mudar o padrão de produção e consumo no mundo, descarbonizar o planeta, tirar a ameaça à vida no planeta, mas vamos fazer isso apenas como um comércio, ou vamos fazer levando em conta aquilo que o governo do Brasil leva hoje, que é de tentar ter um mundo melhor para todos. Fazer isso sem inclusão social vai dar, de novo, um grave problema para o mundo. Fazer isso com um mundo em conflitos permanentes, sem ser um mundo de paz, também não vai nos satisfazer. Então, a oportunidade que tem, e a última coisa que eu deixaria é o seguinte: nós não podemos enfrentar, fazer a transição energética, descarbonizar o planeta, onde, de novo, os que perderam no modelo velho sigam perdendo no modelo novo. E aí é o desafio que eu acho que as COPs têm, que os debates têm, é de como nós vamos fazer. O que precisa ser feito, mas deixando um planeta melhor para todos os continentes, e especialmente para aqueles que foram excluídos no modelo velho, que se mostrou inviável para a vida sustentável no planeta. Muito obrigado e desculpe a demora. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jorge. Thank you, Luciana. And just last message, I think that the government here has been able to communicate that Brazil is open for business related to green transition. So let's partner up.